Vamos lá. Simbora falar sobre o Estatuto da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Galante para dar sequência no nosso curso. A nossa missão então é falar sobre a Lei 5.301/69 e respectivas atualizações. No caso, nós estamos falando sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais. Esta importante norma cobrada em diversos certames públicos dos militares, então das instituições militares do Estado de Minas Gerais, e que requer uma atenção muito especial da nossa parte. Isso nós temos feito até agora. Então, nós estamos identificando com detalhes todas as ideias que estão presentes no nosso, então, documento. Na aula anterior, eu abordei com vocês alguns assuntos pertinentes. Naquela oportunidade, eu falei sobre a agregação, falei sobre algumas licenças e terminei a aula falando sobre a inatividade. Não foi isso? Trouxe algumas disposições gerais falando então sobre a inatividade dos militares. Falei da transferência para reserva remunerada e falei que existia também a possibilidade de se fazer isso através da reforma. Chegou o momento de avançarmos mais um pouquinho. Chegou o momento, então, de trazermos mais algumas informações para que a gente possa, com isso, fomentar aí os nossos estudos. Vamos lá? Simbora que o professor partiu a aprovação. O objetivo aqui é falar, então, sobre a lei 5.301, nada mais é do que o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais. Para esse nosso encontro, eu vou abordar a transferência para a reserva. Então, na aula anterior, eu abordei este assunto, mas dentro das disposições gerais. Chegou o momento de fazer agora algumas colocações mais específicas. Colocações sobre a reserva remunerada. Então, nesse caso, eu quero desde já falar o seguinte: a transferência para reserva, gente, ela pode ser tanto remunerada como não remunerada. Por exemplo, o meu caso, eu fui militar por 18 anos. E aí o que eu fiz? Chegou um determinado momento, eu pedi a minha exoneração. Eu então passei a fazer parte da reserva não remunerada. Agora, existem outros que, se cumprirem todos os requisitos previstos em lei, eles poderão então ser transferidos para a reserva e cumprir ali, né? Ficar ali recebendo do Tesouro Estadual. Não foi o meu caso. Então, primeira coisa que eu preciso saber: a transferência para a reserva pode ser remunerada e não remunerada. E mais, nesse caso específico, será organizado, gente, por parte da polícia, né, por parte ali da Polícia Militar, um quadro geral contendo todos os militares que compõem a reserva. Tá? Então, todos os militares que compõem a reserva. Então, neste quadro, nós teremos o quadro de oficiais da reserva e o quadro de praças da reserva. Então, a Polícia Militar, para que ela tenha um melhor controle do seu pessoal, ela irá adotar esta conduta. Beleza? Simbora aqui. Bem, agora que você já sabe disso, então, a Polícia Militar, ela terá um quadro de oficiais da reserva e um quadro de praças. Isso para organizar, para ajudar no seu serviço. Quem poderá ser transferido para a reserva remunerada? Nós temos algumas condições. Aqui não estão todas as condições, mas estão aquelas que são as mais importantes. Então, um militar, para ser transferido para a reserva remunerada, então ele deverá ter cumprido no mínimo as seguintes condições. Primeiro, ele precisa ter 30 anos de efetivo serviço. E mais, ele também poderá ser, no caso, transferido quando ele atingir a idade limite de permanência no serviço ativo. Ou ainda,
quando ele for eleito para cargo e tiver, né, 5 ou mais anos de serviço. Em todas estas situações, o militar será transferido obrigatoriamente para a reserva. O oficial, gente, ou a praça, então, que cumprir esses requisitos que nós acabamos de falar, ele então tais passarão a pertencer ao quadro de oficiais da reserva, se for oficial, ou ao quadro de praças da reserva, se for praça. Então eu preciso, o que normalmente cai em prova? Eu preciso de 30 anos de efetivo serviço, eu preciso de uma idade limite e mais. Eu preciso, no caso, se eu tiver sido eleito, eu também irei para a reserva, tá bom? Além disso, o militar da reserva remunerada, gente, ele pode voltar para o serviço ativo? Pode. Existe a possibilidade do militar que já foi transferido para a reserva remunerada, ele poderá retornar ao serviço ativo. Mas isso tem condições. Isso não é feito de maneira indistinta, não. Primeiro, ele poderá fazer isso, né? Esta sua volta será em caráter transitório. E mais, ele precisa aceitar o convite. E ainda, a sua volta ficará mediante decisão do senhor governador do estado. Quando é que um policial normalmente volta, então, para o serviço ativo? Quando houver algum tipo de necessidade especial, tá? Então, quando houver algum tipo de necessidade especial, se cumprido esses outros requisitos, ou seja, se for algo transitório, que for, então, voluntário e que seja juízo do governador, ele poderá, então, se tiver cumpridos estas, né, exigências, ele poderá voltar. O militar, gente, que for designado para o serviço ativo, ele fará jus a uma gratificação mensal de plorabore, que no caso corresponderá a 1/3 dos seus proventos na inatividade. Então, o militar que já foi para a reserva remunerada, que é convocado para o serviço ativo, ele vai receber alguma coisa por isso? Vai receber. Ele vai receber 1/3, então, dos seus proventos na inatividade. Porque, como nós já sabemos, proventos é o nome da remuneração do militar quando ele já estiver na reserva, tá? Ou quando estiver reformado. E mais, sem prejuízo para o pessoal da ativa, gente, tá? Quanto ao acesso à carreira, a designação de praças, ela deve ser feita levando em consideração o limite de vagas correspondentes. Isso, gente, tem um motivo. Isso é para evitar, por exemplo, que haja um grande número de convocados por parte daqueles que já estão na reserva e desta forma isso impactar a carreira, impactar ali as questões dos militares que estão na ativa, tá bom? Então fica aí esta dica. E mais, os militares, esses militares designados, eles terão os mesmos direitos e obrigações que os militares que estão na ativa. Ao ser designados, estas prerrogativas, estas condições, então, se igualam. Então, neste caso específico, repito, o militar da reserva foi convocado para o serviço ativo. Ao ser, no caso designado, ao ser designado, gente, o que vai acontecer? Ele vai ter, então, os mesmos direitos, as mesmas obrigações daqueles militares que estão na ativa, as mesmas prerrogativas, tá bom? Não esqueçam disso. Simbora aqui comigo. E mais, a polícia militar, ela deverá sempre manter atualizado o que nós chamamos de plano de emprego da reserva. Neste plano, nós teremos os nomes daqueles militares que já estão ali na reserva remunerada e que têm condições de serem convocados para o serviço ativo, que têm condições de serem designados, tá? Os oficiais e praças da reserva, tá? E os reformados. Bem, nesse caso, eles deverão fornecer à diretoria de pessoal da polícia militar, gente, os seus endereços, tá? E mais, se mudaram de endereço, tem que informar o novo endereço para a polícia militar. É importante porque sempre a polícia pode precisar fazer algum tipo de contato, conversar, fazer alguma coisa. Esses endereços, então, devem estar atualizados. O oficial ou a praça, tá, da reserva ou que for reformado. Nesse caso,
ao mudar para uma nova localidade, ele deve, tão logo lá chegar, ele deve se apresentar à maior autoridade da polícia militar e mais, vai naquela oportunidade oferecer ali, no caso, o seu novo endereço. E se ele assim não o fizer, nesse caso, esta apresentação poderá ser substituída por uma comunicação. Agora, o que não pode é deixar de fazer de dar esta informação com a sua nova residência, com o seu novo endereço. O militar da reserva que deixar de atender, então, no prazo, gente, a convocação para o serviço ativo, ele terá os seus proventos suspensos, tá? Então ele vai ter ali, vai deixar de receber pelos cofres públicos e aí é claro que nessa situação ele logo vai aparecer. O oficial da polícia militar que tiver exercido o cargo de comandante-geral, nesse caso, ele ficará um tempo e depois, quando chegar a sua exoneração, ele então deverá ter também um tratamento especial. Então, aquele militar, tá? Aquele comandante, aquele militar que exerceu o cargo de comandante-geral, ao ser exonerado, ele ficará desobrigado de exercer cargo, encargo ou função na corporação, exceto no caso de mobilização geral. Gente, isso aqui tem até um propósito, que é justamente preservar então ali aquele militar que já foi então comandante e que não é o mais, e aí não teria lógica ele continuar exercendo uma outra função tendo um novo comandante. E mais, o oficial da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais que ocupe cargo de comandante-geral, de chefe de gabinete militar do governo ou de chefe do Estado-Maior, qualquer deles que completar 30 anos de efetivo exercício, poderá, gente, permanecer em serviço ativo até o final do mandato do governador do estado. Lembrando que, nesse caso, deve ser respeitada o limite de idade. Isso é porque isso é um cuidado que se tem. Então, alguns militares, ao chegar nesta condição, eles deverão, então, ter esse tratamento, justamente para que possa dar condições para que eles possam encerrar ali as suas atividades. Serão abertas vagas para promoção todas as vezes, então, gente, que um militar completar os 30 anos. Então, toda vez que um oficial da Polícia Militar ocupar, que ocupe cargo de comandante-geral, chefe de gabinete ou ainda chefe do Estado-Maior, completou 30 anos, vai imediatamente abrir vagas, tá? Olha, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, eles poderão requerer sua transferência para a reserva remunerada aos 25 anos de efetivo serviço, com proventos integrais, sendo proibida a contagem de tempo fictício não previstos na lei. Então aqui agora nós estamos falando, gente, tá? Das meninas. Então as meninas. Então aqui eu estou falando das mulheres. As mulheres, então, diferentemente dos homens, elas aos 25 anos, então, de serviço, de efetivo exercício, elas poderão solicitar ali a sua transferência para a reserva remunerada com os proventos integrais, tá? Então isso aí é uma prerrogativa das meninas. Elas poderão então, aos 25 anos de efetivo exercício, elas poderão pedir transferência para a reserva remunerada com os seus proventos integrais, beleza? E mais, a policial militar, gente, ou ainda a bombeiro militar, quando da sua transferência para a reserva remunerada, elas serão promovidas ao posto ou à graduação imediata. Por exemplo, ela é tenente, vai ser na reserva capitã. Ela é soldado, vai para a reserva como cabo. Então, são promovidas ao posto ou graduação imediatamente. Isso se tiverem, no mínimo, 1 ano de serviço no posto ou graduação, e desde que satisfaçam outros requisitos. Então, vou dar um exemplo. Suponha-se que uma determinada policial militar tenha sido promovida a segundo sargento. Foi promovida em segundo sargento no dia 1º de dezembro. Aí, quando for no dia 25, ela completa 25 anos de serviço. Ela pode ser transferida para a reserva remunerada? Pode.
Nesse caso, ela vai como primeiro sargento? Não. Por quê? Ela completou 25 anos, né? E foi promovida apenas, 25 dias atrás. Para ela ir com um posto ou uma graduação acima, ela precisa pelo menos permanecer um ano num novo posto ou nova graduação. Só depois, então, que ela cumprir esse requisito, caso ela peça reserva remunerada, aí é que ela vai poder, então, no caso, ir para a reserva com um posto ou com uma graduação acima. Qual é a idade limite para permanência no serviço ativo? Gente, 60 anos. Podem marcar isso, é muito cobrado em prova. Então, o limite de idade para a permanência do oficial no serviço ativo é de 60 anos, tá? Quando for oficial do quadro de oficiais de saúde ou do quadro de oficiais complementar, aí esta idade limite, ela é acrescida de 5 anos. Então, será 65. Fica a minha dica aí do dia, isso é extremamente cobrado em provas. Será transferido, gente, para a reserva não remunerada aquele oficial que solicitar a demissão do serviço ativo, for o meu caso, ou a praça que solicitar baixa ao serviço, tá? Ou ainda aquele militar que se candidatar e for eleito para o cargo, porém ele tem menos de 5 anos de serviço. Porque se ele tem mais de 5 anos, e for eleito, aí ele vai para a reserva, tá? Agora, se ele tem menos de 5 e foi eleito, nesse caso ele vai para a reserva não remunerada. Então, na questão da prova, você vai ter que ficar atento a qual é o tempo de serviço daquele militar, porque isso vai influenciar diretamente nos efeitos daquela situação. Beleza? Simbora aqui. Bem, além disso, não será concedida, tá? Não será concedida a demissão ou baixa do serviço, tá? A não ser que o militar indenize todas as despesas do curso, tá? Inclusive o que ganhou a mais como pagamento, tá? Após ele realizar cursos na seguinte situação. Então vamos aqui imaginar, um militar foi lá e realizou um curso. Ele realizou um curso. Logo após ele terminar o curso, será que ele pode sair? Será que ele pode então pedir para ir embora? Poder, ele até pode, mas a depender do tempo, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que indenizar. Então, se o militar realizou um curso durante 2 anos, tá? Se o curso for de duração de 6 meses letivos. Então, o militar realizou um curso com duração de 6 meses. Ele só vai poder pedir, então, baixa ou demissão depois que completar 2 anos. Porque se ele pedir para sair antes, ele vai ter que indenizar as despesas com curso e também as despesas com vencimento. Ah, não, professor, o curso que o militar fez foi de mais de 6 meses e menos do que 12. Nesse caso específico, o militar ele vai precisar ficar no mínimo 3 anos. Se ele quiser sair antes de 3 anos, ele deverá indenizar. Não, professor, o curso que ele fez foi superior a 12 meses. Então ele vai ter que ficar durante 5 anos. Que se ele sair antes de 5 anos, ele deverá indenizar. Então aqui é bom você guardar estas ideias para a nossa prova. Então realizou curso até 6 meses, 2 anos. Curso de 6 meses a 12, 3 anos. Curso acima de 12 meses, o militar deve ficar por no mínimo 5 anos, pois se sair antes, deverá fazer a indenização das despesas que foram tidas com ele durante o curso, tá bom? Bem, será suspensa a faculdade outorgada nesse artigo nas seguintes situações, tá? Ficará suspensa então. Quando? Durante a vigência do estado de guerra, de emergência ou de mobilização. Nestas situações, então, mesmo que o militar queira a demissão ou a baixa, não vai poder. Nós não temos baixa, não temos demissões de militares durante o estado de guerra, de emergência ou mobilização. E mais, se o oficial também estiver sujeito a inquérito
ou processo em qualquer jurisdição, ou cumprindo pena de qualquer natureza. Durante esse período também não vai ser dada ao militar demissão ou baixa. Está respondendo a inquérito ou processo? Esquece, até chegar ao fim disso aí, não vai poder. E quando chegar ao fim, se tiver alguma punição que foi imposta, o militar vai ter que cumprir essa punição para depois ele conseguir a baixa ou a demissão. Bem, não poderia ser diferente, então, mais uma vez, eu quero aqui com você encerrar esse nosso assunto, mas resolvendo questões. Afinal de contas, são estas questões que nos ajudam bastante na hora de fazermos uma boa prova. Vamos lá. Marque a alternativa correta. Nos termos do Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, Lei 5.301, o oficial ou a praça poderá ser licenciado para tratar de interesse particular ou da própria saúde por um período de 3 meses por quem? Quem é que concede isso? Gente, quem vai conceder isso é o senhor comandante-geral, tá? Isso é competência, então, do senhor comandante. É ele que tem essa prerrogativa por lei. Muito cuidado quando você for para a sua prova. Mais uma questão. Em conformidade com o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, Lei 5.301, o uso de uniformes da Polícia Militar é privativo dos militares da ativa, reserva e reformados. Em qual circunstância pode ser proibido o uso de uniformes pelo militar da reserva? Quando o militar tiver atuado em serviço de inteligência na sua última função, em virtude de impedimentos ou limitações de natureza médica, pela prática de ato indigno. Gente, nesse caso, se ele praticou um ato indigno, é claro que ele não vai poder usar uniforme, tá? Então, em decorrência de uso de uniforme em desalinho. Então, a letra C é aquela alternativa que atende aí à nossa necessidade, beleza? E mais, questão número 3. Conforme dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, é correto afirmar que o direito do militar aos vencimentos da ativa cessa na data da aplicação da sanção disciplinar. Gente, porque o militar for punido, ele vai deixar de receber o pagamento? Não, esta não é a regra. O direito do militar aos vencimentos da ativa não cessa com a transferência para inatividade. Cessa por quê? Nesse caso, quando ele for para a inatividade, ele vai receber não mais vencimentos, vai receber proventos. O direito do militar aos vencimentos da ativa cessa na data de deserção. Verdade. Se ele desertou, aí são outros 500. O direito do militar aos vencimentos da ativa não cessa com a perda do posto. Cessa, claro que cessa. Portanto, a única alternativa que se mostra coerente com aquilo que está na nossa norma é a alternativa C. Parabéns a todos que acertaram. Gente, com isso, então, chegamos ao final aí de mais uma aula gostosa, onde nós tivemos, então, a oportunidade não só de ver toda a teoria, mas também de exercitarmos. Então, nós fizemos algumas questões muito próximas daquelas que vocês encontrarão no dia da prova. E vocês viram comigo aqui que uma vez que você tem uma boa base teórica, qualquer questão fica muito fácil. E é isso, então, que eu quero de vocês. É este compromisso de bem selecionar estas ideias principais e transformar isso em resultado. Como eu disse a vocês, legislação tem feito sim a diferença na hora da nossa prova. E é por isso então que nós estamos aqui. E eu tenho certeza absoluta que você fará uma boa prova e mais do que isso. Vai convidar o professor para um churrascão e será uma alegria para mim gigantesca poder participar do churrasco da sua aprovação patrocinado por você. Tá bom? Um grande beijo. Senhores, fiquem com Deus. Até a nossa próxima missão. Tchau, tchau.